Olá, pessoal. Iniciando a nossa aula de hoje, recebendo o diagnóstico. E receber um diagnóstico positivo para câncer é um momento onde os sentimentos podem se misturar. Neste sentido, a gente vai abordar os aspectos psicológicos frente ao diagnóstico do câncer, pensando que não é o fim, e sim o início de uma jornada. Eu queria compartilhar com vocês e me apresentar, né? Eu sou Edilson Cavalcante, sou bacharel em psicologia, licenciado em filosofia, atuo na área clínica e na área hospitalar desde 2016, e a gente vai entendendo esse diagnóstico. O que que muda, quais são os impactos psicológicos frente a ele. Então, somos levados a pensar de forma trágica no futuro. E aí, como eu falei anteriormente, parece que é o fim, mas a gente vai refletir agora que é o início de uma jornada. E é natural que se manifestem diversos sentimentos, diversas emoções. Então, a gente parece que o paciente, quando recebe esse diagnóstico, ele perde o chão, ele fica sem chão. E a sensação se dá devido ao impacto da notícia. Por conta disso, no momento do pós-diagnóstico, ao sair do consultório, se vêem muitas dúvidas, muitas incertezas, temores. E aí pode vir o episódio de ansiedades e até com sintomas depressivos, tá? Quando a gente percebe que sai do consultório, vai ser impactado pós esse diagnóstico. E a gente precisa pensar no contexto de quem recebe esse diagnóstico precisa dessa rede de suporte, de apoio, e vamos abordar em outro momento, tá? Mas ter esse acompanhamento multiprofissional faz toda a diferença. Ter a quem você recorrer para tirar as dúvidas também traz, é, vai tirando as dúvidas, vai afastando o medo, vai diminuindo a ansiedade, porque primeira dúvida é sobre o tratamento, né? Que tipo de tratamento vai ser feito? Como é que vai ser feito esse tratamento? Quando se pensa, além disso, pensa-se também que vai mudar a rotina, né? A pessoa, quando recebe esse impacto da notícia, fica nessa expectativa de como vai ser minha vida daqui para frente. E como vai se administrar cada sentimento de forma única, subjetiva. É preciso considerar a sua história e como você vai lidar com frente a essa rotina, tá certo? Diversos medos, preocupações vão surgir, fantasias, mas é preciso permitir a construção de estratégia para administrar esse momento, visando que você quer a recuperação, tá certo? Diante disso, a pessoa tem um desejo ou se abre para a intervenção do cuidado. É importante que esse cuidado psicológico ele deve se tornar um aliado, né? No cuidado, porque sozinho não se consegue chegar a lugar algum, sozinho não vai conseguir caminhar, se isolar, não vai ter muito jeito. Na verdade, os pensamentos, quando são internalizados, eles passam a ser um grande desafio. Precisa entender que acompanhamento psicológico é um aliado. É um desafio manter as atividades prazerosas e rede de apoio. Quando eu falo de manter as atividades prazerosas, é pensar na sua rotina, como tínhamos visto anteriormente. Essa rotina ela precisa ser, na medida do possível, mantida. E precisa olhar para essa rotina, nessa rotina, quais são as atividades prazerosas que você tem ou que você tinha antes de receber o diagnóstico.
retomar essas atividades e buscar uma rede de apoio, ou seja, dividir com pessoas da sua confiança, seja a família, ou seja, amigos, ou inclusive também os profissionais, para compartilhar deste momento. É, como eu falei, quando a pessoa recebe o diagnóstico, posteriormente ela vai pensar que a vida dela, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser sua vida, e aí precisamos manter a rotina, né, de forma que se gere para o paciente a segurança e o bem-estar, tá? Ainda nessa construção de caminho, a gente pensa que é natural que ocorra a mudança no estado de humor. Esse humor ele pode alternar, ele pode mudar, e é natural que isso ocorra frente ao diagnóstico. Como também é preciso respeitar a personalidade e pode ocorrer algumas mudanças na personalidade do indivíduo. Às vezes, a pessoa é extrovertida, falante, ela pode ter um primeiro momento de mudança de personalidade para um momento mais introvertido, mais introspectivo, mais reflexivo, ou também ocorre, às vezes, o contrário, a pessoa tem uma personalidade mais serena, mais introvertido, mais é, quieto, mais calado, e ele apresenta, após o diagnóstico, uma certa agitação, ele vai falar mais, então pode haver a mudança também na personalidade do sujeito. É preciso olhar para essa pessoa e você também se olhar e respeitar a sua história de vida, né? Nessa história de vida, às vezes tem um caminho que são pessoas que você já conviveu, que teve o diagnóstico positivo para câncer, ou familiares. Quando isso ocorre, pode trazer aspectos positivos em relação a entender que é um caminho que é possível superar, mas também pode trazer aspectos negativos se você tiver histórias, memórias negativas em relação ao câncer, tá? Então, é importantíssimo, neste momento, manter, dentro do possível, os cuidados psicológicos, né? Esse acompanhamento é importante. A família, ela também é impactada com esse diagnóstico. A família também fica impactada com o diagnóstico. E, às vezes, há um silêncio do evitar conversar sobre, com o paciente sobre isso, e a gente vai entendendo que essa família também é um núcleo de cuidado, né? E aí eu digo que, às vezes, o paciente fica tentando proteger a família, não falando sobre o câncer, não falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, e a família também fica tentando proteger o paciente, evitando falar sobre isso, quando, na verdade, o ideal seria uma comunicação clara e uma comunicação aberta sobre o sentimento, as emoções, o diagnóstico, as dúvidas, para que juntos possam ir se cuidando, tá? A gente sabe que o diagnóstico ele é difícil, mas é preciso entender que você não está sozinho, de hipótese alguma. O diagnóstico, ele pode te deixar perdido, mas você precisa, aliás, você não precisa enfrentar isso sem apoio. E esse apoio pode vir da equipe multiprofissional que está assistindo você, pode vir dos seus amigos, dos seus familiares, mas caminhar sozinho nunca é a melhor opção. E eu costumo dizer que o diagnóstico ele é o início de um processo e não pode ser enfrentado ou vivido como um fim, tá? Então, quero agradecer a vocês pela atenção e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.